Oi, gente, meu nome é Mipsa. Meu nome é Priscila e vocês devem ter percebido que a gente está sempre aqui para falar de algum problema, né? Hoje não vai ser diferente. A gente vai falar hoje sobre o conflito do Iêmen. Pois é, gente, por favor, dê um joinha, manda esse link para os amigos, eles vão querer saber também do que está acontecendo pelo mundo e comentem aqui embaixo. Lembrem que a gente tem um texto de apoio muito massa aqui, dê uma olhada se vocês quiserem se aprofundar. E a gente tem uma política anti-fake news e de fact-check, então... Então, gente, o Iêmen ele é um dos países mais pobres do Oriente Médio. Ele está há 4 anos enfrentando uma guerra civil devastadora. Além disso, tem uma crise lá de desabastecimento que levou 5 mil crianças menores de 5 anos à morte. E ainda como se não bastasse, o país também enfrenta um grave surto de cólera. Isso acontece porque o grupo conhecido como Houthis forçou o exílio do presidente iemenita Hadi. E assim eles acabaram conseguindo o controle da capital e de algumas regiões ao norte. O Iêmen, infelizmente, também se vê em meio aos interesses de potências estrangeiras, como, por exemplo, o Irã e a Arábia Saudita, que tem como o objetivo de manter o Iêmen sob sua área de influência. Então, gente, para entender como essa confusão toda começou, a gente volta lá na Primavera Árabe. E o governo do Iêmen era, na época, Saleh, mas tiveram muitas revoltas lá e ele foi forçado a renunciar. E o vice, Hadi, assumiu. Aí, na época, muita gente supôs que ia ser uma transição bem pacífica, mas não foi bem assim. Não foi mesmo. Então, foi nada assim. Acontece que Hadi enfrentou muitos problemas quando assumiu, de desemprego a terrorismo. E aí, em 2014, Hadi decidiu fazer uma coisa que todo mundo ama. Só que não, ele aumentou o preço dos combustíveis. Ele retirou os subsídios e aí o preço subiu. A população ficou muito irritada. E aí os Houthis se aproveitaram disso e começaram a organizar vários protestos exigindo combustíveis a preços menores e um governo novo. Quando foi em setembro de 2014, os Houthis invadiram a capital, Sanaa, e montaram um acampamento lá. E ainda em janeiro de 2015, eles cercaram o palácio presidencial e obrigaram Hadi a fugir e se instalar em Aden. Aí, a partir daí, os Houthis tentam assumir o controle do Iêmen e fazem com que Hadi fuja do país e vá se exilar na Arábia Saudita. Mas ele ainda é reconhecido como presidente do Iêmen pela comunidade internacional. Mas as coisas aconteceram tão rápido que a Arábia Saudita fica meio assustada e aí ela decide lançar uma coalizão junto com outros 8 países árabes para derrubar os Houthis e trazer Hadi de volta para o poder. E eles de fato conseguem expulsar os Houthis de boa parte do sul do Iêmen. Mas a capital Sanaa ainda está com o controle dos Houthis e Hadi ainda está no exílio. Aí agora, em setembro desse ano, os Houthis assumiram a responsabilidade pelo ataque a 2 refinarias de petróleo na Arábia Saudita, que elevou o preço do barril no mercado e complicou ainda mais a situação. O Irã foi acusado de apoiar os Houthis, inclusive, e isso complicou muito a situação no Oriente Médio. Mas vocês devem estar se perguntando quem são esses Houthis, né, gente? Primeiro, é importante entender que até 1990 o Iêmen ele era 2 países, na realidade. Ao norte a gente tinha a República Árabe do Iêmen e ao sul a gente tinha a República Popular Democrática do Iêmen. E essa unificação ela só aconteceu em 1990, né? Então, ao norte do país a gente tem uma corrente xiita, que é chamada de zaidismo, do Islã, e eles governavam a região como líderes supremos até o golpe republicano de 62, quando eles perderam para os republicanos que eram apoiados pelo Egito e tal, longa história. Os republicanos eles queriam criar uma identidade nacional sunita e, consequentemente, o zaidismo ele se tornou marginalizado, né? E aí, nesse cenário, aparecem movimentos que querem recuperar essa tradição zaidi, como, por exemplo, a gente pode destacar um movimento chamado Shabab al-Nimi, que tinha como um dos principais líderes Houthi, que basicamente ele fazia discursos de protesto contra a tirania judaica e cristã. Esse discurso ele fica muito mais forte quando o presidente Saleh apoia os Estados Unidos na guerra contra o Iraque. E aí esses discursos eles chateiam o presidente e aí ele ordena a prisão de Houthi, o que acabou não acontecendo de qualquer forma. Só que isso serviu para inflamar a corrente do zaidismo, né? Considerou isso como um ataque. E aí, para resumir, o Houthi ele acabou morrendo em 2004, mas a família assumiu o controle do movimento, que foi renomeado em homenagem a ele. É importante a gente lembrar e entender quem é que está do lado de quem nessa confusão. Um dos principais aliados dos Houthis
é o Irã, que supostamente estaria fornecendo armas e apoio econômico. Isso seria super conveniente para o Irã, porque tanto os Houthis como o Irã eles têm interesse em comum na região, porque o Irã ele quer desafiar a hegemonia americana e também a saudita no Oriente Médio. E os Houthis eles fazem oposição a Ali, que é apoiado tanto pelos Estados Unidos como pela Arábia Saudita. Mas o Irã nega que está apoiando os Houthis, beleza? É uma coisa bem não oficial. Mas tem uma polêmica nessa história toda. Tem gente que diz que os Houthis eles estariam menos dependentes do apoio do Irã. E tem gente que diz que eles estariam mais dependentes. Quem diz que estão menos dependentes é porque o Irã, os Houthis, eles estariam adquirindo as armas no mercado negro do próprio Iêmen. E lembrando que os Houthis e o Irã, eles são xiitas, mas eles seguem versões diferentes do xiismo. A Arábia Saudita ela liderou uma campanha para restabelecer Ali no poder. E ela é a principal opositora dos Houthis na região. Isso acontece porque a Arábia Saudita tem medo que a formação de um governo Houthi signifique o estabelecimento de um vizinho hostil na região que ameaçaria a fronteira sul deles. Além disso, a Arábia Saudita acha que o Iêmen é um território de disputa geopolítica com o Irã e um governo Houthi que ascende ao poder seria mais um aliado regional do Irã ali. Então vocês veem que esse conflito entre a Arábia Saudita e Irã está muito além de uma questão religiosa, está muito mais ligado a uma questão de maximização do poder entre os dois. E outra coisa muito importante é que os Estados Unidos, eles sempre estão no meio da confusão. Sempre. Eles apoiam a Arábia Saudita porque ela é uma das principais exportadoras de petróleo no mundo e porque eles têm medo que a Al-Qaeda da Península Arábica se fortaleça. Esse grupo ele cresceu muito com o vazio de poder que foi deixado por ali e é considerado um dos mais perigosos que a gente tem no mundo. O Iêmen, gente, ele claramente já enfrentava problemas econômicos e sociais, só que esse conflito deixou 80% da população necessitando de ajuda ou proteção humanitária, além da morte de cerca de 10 mil civis. Então, esse conflito ele é claramente marcado pelo enfrentamento de países maiores e não tem a atenção da mídia tanto quanto, por exemplo, o conflito da Síria, né? Ninguém escuta falar. Pois é. Para vocês terem noção, a ONU diz que essa é a maior crise humanitária em curso, gente, por deixar 22 milhões de pessoas em situação de vulnerabilidade. É muito triste, é muita gente. O povo iemenita, ele infelizmente está exposto a grandes sofrimentos, como a fome, o abandono das suas casas, doenças como a cólera e a própria morte, que claramente assombra esse povo todo santo dia. Então, nós temos hoje cerca de 400 mil crianças sofrendo de desnutrição lá. E o Iêmen possui bloqueios comerciais que dificultam a ajuda humanitária. Fora que os programas de ajuda da ONU, eles estão passando por um problema com os recursos financeiros e, como consequência, a construção de 30 centros de nutrição, hoje ela foi descartada. Então, gente, esse foi nosso vídeo de hoje. A gente espera que vocês tenham gostado. Comentem aqui o que vocês acham dessa situação toda, o que vocês acham que vai acontecer. Enfim, falem aqui com a gente, tirem dúvidas. Esse é um assunto muito complicado, gera muito debate. Então, gente, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, gente.